Olá, meus amigos. Mais uma vez, aqui estamos para apresentar o nosso podcast do Gente que Fala. Hoje eu tenho a presença de uma pessoa ilustre que vocês todos devem conhecer, porque ela sempre apareceu muito em rádio, televisão. A doutora Elizabeth Sato, delegada. Como está? Estou bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui no programa Gente que Fala. É um prazer recebê-la. Ela me autorizou a tratá-la de você, então eu vou chamá-la de você. E ela também vai me chamar de você. Elizabeth Sato, delegada de polícia do Estado de São Paulo, mestre em psicologia educacional, professora, coordenadora do grupo de violência doméstica e de gênero da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, HDPOL. A Acadepol. É isso? É isso. Você nasceu em São Paulo? Sim, sou paulistana. Da Nasci- Gema? É da Gema. É, Nasci aqui em São Paulo. Meus pais eram tintureiros sim. e Japoneses? o meu pai, eu O sou seu pai? mestiça, sou Sei, mestiça. sei. E aí, aquela vida humilde, né? Acho que a maioria dos brasileiros tem essa vida de muita luta e de muitas conquistas também, né? Com bastante empenho, com bastante dificuldade. Nesse ambiente, eu sou da periferia da Zona Leste, sou da Zona Leste até hoje. E aos 17 anos, mais ou menos, eu já aquela obrigatoriedade dos japoneses, meu pai impunha para todos nós, para mim e para o meu irmão, Disciplina? disciplina, que nós deveríamos ser os melhores alunos Sim. da escola, enfim. E aí, com 17 para 18 anos, eu fui fazer vestibular, porque naquela época eram só 3 faculdades. Era a medicina, engenharia e advocacia. E fiz o vestibular, fiz FUVEST, passei na primeira fase e não passei na segunda. E aí meu pai falou assim: escuta, mocinha, como é que nós vamos fazer? É, Vai ficar um ano sem estudar? é, Não pode. é. Então eu decidi fazer o vestibular numa faculdade particular. Nessa época também, óbvio, não trabalhava. E aí eu fiquei naquele impasse. Eu falei, tenho que estudar. Como é que vai pagar? Porque eles ganhavam pouco, né? Tinha que ir de condução para a escola. E aí eu falei, bom, eu vou prestar um concurso. Uma prima minha ficou sabendo de um concurso para escriturário temporário no Detran. E só que era administrado esse concurso pelo Detran, mas que nós poderemos ir para qualquer lugar da Polícia Civil. Sei, sei. E aí eu fui aprovada e fui designada para trabalhar. A porta de entrada foi o Detran. Foi esse concurso de É, escriturário é. temporário. E aí veio essa minha vontade de ser policial quando eu conheci a investigação de homicídios. Acabou virando um sonho. Sim, eu entrei na polícia como escriturária temporária. Sim, Naquela época, nós ficávamos 3 meses sem receber. O salário, o primeiro salário, só viria depois do 4º mês de serviço. Então, o senhor imagina, aliás, você você. imagina as dificuldades que eu passei. Então, eu levava marmita, muitas vezes com a temperatura, o calor no verão, essa marmita, ela estragava, ela azedava, eu não tinha dinheiro para comer um Sim, lanche, os colegas dividiam sim. o lanche comigo. Enfim, foi um início bastante desafiador. Uma vida de luta, né? Sim, O início de muita luta, sim. mas que deu certo. Ah, deu É, certo, deu né? Eu certo. imagino que Graças sim. a Deus deu certo. A carreira policial já era um objetivo seu ou veio depois? Não, veio depois. Sim, Veio depois, como eu falei para você, eu entrei como escriturária, e aí eu conheci a investigação de homicídios.
E aí veio a paixão. Ouvi 2 investigadores conversando sobre o esclarecimento de um crime de homicídio. Que eles não sabiam quem era aquele morto, e muito menos a autoria. E que nessa investigação, eles descobriram o nome da pessoa morta, conseguiram descobrir a motivação daquele crime e a autoria daquele crime. Quando eu ouvi essa história, eu falei: "Nossa, sensacional! Como é que eles conseguiram, a partir de um nada, de um local de crime, de uma pessoa morta, estirada no chão, descobrirem quem o matou e o motivo daquela morte?" E aí me despertou. E aí houve o interesse de fazer aquilo. Eu falei: "Eu quero ser investigadora desse tipo de crime". Então, a partir daí, eu terminei ciências biológicas, fiz vestibular novamente, fui fazer direito, porque aí eu já tinha certeza, eu quero ser delegada de polícia. Eu não quero mais ser mais médica, eu quero ser delegada de polícia. E sou delegada de polícia desde 1989. Como foi a sua entrada na polícia? Porque era um ambiente mais de homens do que de mulheres, não é? Ainda é, Ainda é. ainda E é. como é que foi essa situação para você? Olha, todos nós sabemos, e não é segredo para ninguém, existe esse machismo, É, é, a polícia, ela é, na maioria, composta por homens, todas as polícias. E a entrada de uma mulher na instituição, ela não é fácil. Ela é ela tem que ser com muita resiliência e muita adaptabilidade da nossa sim, parte. sim, Porque sofri, preconceito, eh, quando saí do curso de formação, para trabalhar nas delegacias, e posteriormente eu consegui, ah, retornar para o departamento de homicídios. Quando eu voltei para o departamento de homicídios, eh, o chefe olhou para mim e falou assim: "Elizabeth, vamos ver se você não vai ser uma secretária melhorada". secretário, Aquela fala, num primeiro momento, me impactou, claro. mas muito pelo contrário, eu tive aquilo como um incentivo para mostrar que eu também era Sim, era capaz, capaz. que eu tinha condições de ser aquilo que eu jurei quando eu recebi meu distintivo, de ser o melhor delegado de polícia que eu pudesse Ele acabou ser. até fazendo um favor para Foi o você. contrário, ele me É, fez um favor porque é, me incentivou. é, Nessa linha, hoje nós temos na Polícia Civil do Estado de São Paulo mais de 24.000 policiais. sim. Desses 24.000, 6.351 são mulheres. Então veja Cresceu. a diferença cresceu, aumentou, mas óbvio, ainda não é aquilo, que nós O almejamos. desejável, né? Exatamente. Nós poderíamos ter mais igualdade. Nos anos 80, quais eram os principais desafios das mulheres que prestavam concurso na polícia? Foi uma época bastante difícil, foi a época em que eu prestei É, o concurso. é, Nessa ocasião, era tudo muito velado. Nós não temos cotas para ingresso nas carreiras policiais do número de mulheres. Mas, muito reservadamente, muito escondido, a cada concurso só passavam 5 mulheres. Das mulheres que eram minhas concorrentes na época, nós tínhamos filhas de promotores, filhas de juízes, filhas de delegados, filhas de advogados. E eu era a filha do Toshio Sato Tintureiro. Mas eu consegui uma dessas 5 vagas, foi minha em 1989. parabéns, parabéns. É, ao ingressar na Polícia Civil, qual foi a sua primeira impressão sobre
o ambiente institucional enquanto mulher? Era um ambiente, óbvio, extremamente masculino, onde os chefes eram homens, nós não tínhamos chefes mulheres, a não ser na parte administrativa da instituição. Ou seja, na seção do pessoal, na seção de finanças, aí sim tinham mulheres que poderiam ser chefes de seção. Mas naquela época eram poucas chefes, quase nenhuma chefes. Nós tínhamos chefes homens. E aí era aquele autoritarismo. Olha, a sua missão é essa hoje. Você tinha que cumprir. Então, como eu disse ainda há pouco, essa resiliência e adaptabilidade, ela é feita individualmente por cada uma de nós. E foram conquistas que surgiram durante esse tempo, esses anos todos. Não estamos no nosso melhor momento, mas podemos dizer que o número efetivamente aumentou um pouco, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para todas nós. É. Você já enfrentou preconceito velado ou explícito dentro da polícia? Já, já, não poucas vezes, muitas vezes. Tem que ter um jogo de cintura danado, né? Tem que ter. Não só isso, tem que ter posicionamentos dentro da instituição. Firme. Nós temos que ter posicionamentos. É. Há todo um conjunto de, posso dizer estereótipo, mas comportamental mesmo, que você tem que ter dentro da instituição para você poder sobreviver a ela. Então, nem sempre basta, óbvio que é importante, os seus conhecimentos jurídicos, os seus posicionamentos com coerência, mas também o seu apresentar-se é importante. Mesmo porque eu sou professora da Academia de Polícia há mais de 20 anos, e para os meus alunos, e não só para os meus alunos, mas para todos os meus colegas, eu tenho que dar exemplo. Eu não posso ensinar uma coisa e aqui na vida pública e particular eu agir de forma diferente. Eu não posso fazer isso. Então a gente acaba se acostumando com aquele estereótipo para poder mostrar quem você é. Não que isso seja importante hoje quando a gente fala da violência doméstica, né? Porque na violência doméstica tem muito disso. Ela foi agredida, porque também, ó, como é que ela andou? Ela tá com a saia curta, tá com decote, enfim. Mas aí é uma outra história que a gente já conversa daqui a pouco, né? Perfeito, perfeito. É importante falar sobre isso. Os 50 anos de polícia estão chegando, né? Ai, o senhor nem Eu me fiquei liga. sabendo disso através do Sérgio Kobayashi, que nos dá o prazer da presença hoje aqui. Olha, a doutora Elizabeth Sato vai fazer 50 anos de polícia. Você gostaria de entrevistá-la? Evidentemente que sim, Obrigada. porque eu sempre tive muito prazer em vê-la falar nas televisões e nas rádios, mas principalmente nas televisões. E não gostava quando deixavam você esperando entrar uma outra matéria e para depois você vir falar. Quer dizer, não tinha mais nada que fazer, tinha que ficar aguardando. O seu trabalho deixava para lá, tinha que deixar para lá. Eu achava isso meio indelicado por parte de alguns jornalistas, né? Sim, perfeito. É verdade o que você disse. Esse ano, em abril, eu completo 50 anos de polícia. E quando eu me lembro disso, olho no espelho, eu falo, nossa, Elizabeth, 50 anos. Como é que você suportou tudo isso? Todos os crimes que foram investigados, tanta pressão social, tanta pressão dos superiores hierárquicos. E eu tenho o mesmo ânimo e a mesma vontade de trabalhar quando eu entrei. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, eu começo a entender, nossa, eu nasci para ser isso mesmo. Eu nasci para ser delegada de polícia. Quando você esclarece um crime, quando você dá uma resposta para a sociedade, quando você recebe uma carta de uma avó em agradecimento pelo esclarecimento do crime do neto, quando você está no seu local de trabalho
e você recebe parentes de uma vítima que te trazem uma torta de sardinha que fizeram para você. E essa lata de sardinha era o único alimento que essa pessoa tinha, era a única mistura que ela tinha, e ela fez para você. Isso não tem preço. Não tem preço Não tem mesmo. preço, não tem preço. Não tem preço mesmo. Valorizando muito o seu trabalho, né? Isso valorizou muito. Valorizava muito o seu trabalho. É. A gente percebe que você é uma pessoa diferenciada. Por isso que chegou onde chegou, né? Obrigada. A cultura policial mudou ao longo das décadas em relação à presença feminina? Mudou, vem mudando gradativamente, paulatinamente. Ainda não é o ideal. No entanto, nós já temos mulheres seccionais de polícia, delegadas de polícia seccionais de polícia, não só aqui na capital, mas também no interior. Nós temos mulheres diretoras de departamento, temos 2 mulheres, na qual eu me incluo, que já foram delegadas gerais de polícia adjuntas. Então, vem numa evolução, o que é perceptível, mesmo dentro dos concursos públicos para as carreiras policiais, as mulheres têm feito mais inscrições e elas têm sido aprovadas. Eu presidi algumas bancas do ISEMEURAL, do concurso de delegados de polícia. Aí eu vi aquelas meninas jovenzinhas respondendo com firmeza, com conhecimento. Para mim, particularmente, é um orgulho Claro. ver que mulheres estão ingressando na atividade policial, mas também sempre torcendo, esperando para que elas sejam excepcionais dentro da instituição. Agora, no DHPP, você foi a primeira mulher. Fui. Eu fui a primeira mulher diretora do Departamento de Homicídios, que foi um sonho, assim, muito realizado. Eu até me lembro de aqui, eu fui me apresentar, né, para o colega que eu Sim. substituí, e falei, agradeci a Deus. Eu falei, nossa, nesse andar que eu entrei em 1976 como escriturária, hoje eu entro como diretora. No dia que você sentou na cadeira, puxa vida, agora é comigo. Como é que foi essa sensação? Foi uma sensação de muita responsabilidade. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Olha aqui, Elizabeth, agora você tem responsabilidade sobre cerca de 500 policiais. Então, a sua gestão tem que ser com metas, com objetivo e com a união de um time. Eu sempre imaginei que o sucesso de um delegado de polícia não vem sozinho. Ele vem com o seu time, com os policiais que vão te ajudar nessa atividade, com seus colegas delegados de polícia. Então, a nossa administração foi nesse sentido, de, primeiro, aumentar o número de esclarecimentos de crimes, esse percentual, objetivando essa resposta para a sociedade, um trabalho sério, porque quando se perde uma vida, que é o bem maior que todos nós temos, acabou. Uma investigação de crime contra o patrimônio, se subtraem, se levam a sua bolsa, a sua joia, o seu carro, você pode comprar outro. Uma vida você não pode comprá-la de novo. Ela foi. Então o trabalho tem que ser feito com extrema responsabilidade e seriedade. Qual foi o caso mais intrincado das suas 2 gestões do DHPP? Foram muitos, né? Tem muitos casos muito emblemáticos que a gente enfrentou dentro do departamento. Eu não sei dizer para você qual foi o mais emblemático, porque cada um teve, naquele momento, a sua relevância. Sim. Então, tem vários. Mas tem um que vai ser o contrário. Eu não era diretora, eu era titular de equipe. Eu era da equipe de criança e adolescente. Nós investigávamos os crimes praticados contra crianças aqui na capital de São Paulo. E eu tenho, assim, muita coragem de dizer isso. Caso que eu não consegui esclarecer.
Muitos falam, Elizabeth, você tem mania de falar de caso que você não esclareceu, você tem que falar do seu sucesso. Eu falei, não, é um caso que me perturba até Sim, hoje. sim. Por que não dizer? Na época, eu não tive a capacidade de resolver. É. Quando E eu acontece me isso, é espelho uma nisso. frustração, né? Sim, e É. eu me espelho nisso. Onde foi que eu falhei? O que eu deixei de observar? E era uma criança de 8 anos de idade. E eu fico me remoendo até hoje, eu lembro detalhes de tudo que nós fizemos. E fico pensando, onde foi que a gente falhou? Eu falhei, a minha equipe falhou, eu falhei junto. Porque se eu era o chefe, eu era titular da delegacia, eu também falhei. Mas o trabalho da E eu me gente tem redimo por limites. isso. O trabalho da Sim, gente tem sim, limites. Então tem coisas que a gente não consegue fazer, sim, resolver, não sim, é? sim. É normal. Tem muitas, Infelizmente é normal. tem muitas coisas que É, passam por nós, e aí eu estava me penitenciando tanto que eu falava, eu também sou um ser humano. sim, Eu também sou passível de sim, errar, sim, de falhar. sim. E aí, E aí não foi erro, não. não deixa de ser também um incentivador para você, É, de você ser mais diligente, prestar mais atenção, porque cada um de nós temos talentos, né, diversos. sim, claro. E muitas das vezes a gente vai descobrindo esse talento com o passar do tempo, a cada investigação, enfim. Mas são muitos, a mídia divulgou bastante casos que a gente trabalhou, graças a Deus com sucesso, a maioria deles. A mídia sempre quis muito bem a você. Obrigada. Eu acompanhei Eu isso. sou muito É, fã da mídia, da é, boa mídia, né? da boa Não mídia. da Tem a mídia má, que tem a tem a má. má mídia, que Infelizmente. distorce os fatos, Né, mas Sérgio? Tem a faz, má. faz parte, né? É. Faz parte. Existe diferença na forma como a sociedade enxerga um delegado homem e uma delegada mulher? Existe. Opa, tem. Tem sim. Tem sim. São fotos aqui, nós. Aqui, ó. Pessoal da imprensa. É. Pedro Campos, Almir Salário, Marcelo Moreira. Aliás, o Pedro Campos está crescendo muito. Eu chamo de menino. Esse menino é excepcional. Gosto muito dele. Muito Eu conheci, eu respeitoso. fui amigo do pai dele, que foi Doutor Pedro. secretário, doutor Pedro. Doutor Pedro é um querido. É. E Ah, o Pedro Campos está indo muito bem. é. Está participando de vários programas importantes lá na Band, né? Aqui é na Academia de Polícia. Nós temos uma montagem lá de um plantão da década de 40, 50. Então, esses móveis são da época, esse livro é da época. Então, onde eu estava apresentando o Museu da Polícia Civil, da Academia de Polícia, para um grupo, o pessoal de outro estado. E aí eles, doutora, fica aí para a gente tirar uma foto da senhora. Eu sempre tiro foto deles e não tiro nenhuma minha. E olha que cadeira bonita, né? É uma cadeira do século passado. Quer dizer, passado, é um século antigo. Aqui é uma entrevista no Departamento de Homicídios, acho que foi sobre a máfia chinesa, foi uma coletiva. Ali foi com o Anderson Silva e o doutor Alexandre Oliveira. Quando ele foi nos visitar, eles iam fazer um curso de operações policiais. Ali na ponta é uma homenagem que eu recebi na Câmara Municipal por ocasião do Dia Internacional da Mulher, do ano passado. Você São alguns tem registros. filhos, doutora Elizabeth? Biológicos, não. Sim. Adotivos? Tenho. Sim. Parabéns. Muito obrigada. É importante isso. Obrigada. Eu tive um só que perdi num acidente de automóvel, mas não consegui adotar, porque Muito triste. eu não estava preparado, nem a minha esposa, Sim. para isso. Porque a gente conversa com psicólogos de lá para poder Sim. adotar, etc. Aí aconselharam, olha, na sua cabeça está uma coisa parecida com substituição. Então não vai dar certo. E aí resolvemos não, fiquei eu e ela, e
Meus sentimentos por isso. Vamos fazer 55 de casados. E perder um filho não é fácil. Não é fácil. Eu não consigo, eu acho posso que imaginar, mas eu não, Não tem dor pior. eu não consigo estar no seu lugar para sentir exatamente o que o senhor sente. Não tem dor pior. Faço ideia. Pode acreditar nisso. Para mim, o que acontecer na minha vida, isso já faz 28 anos. Parece que foi ontem, né? E eu fui tocando a vida do jeito que deu, ela também. E vamos mudar de assunto. Posso aproveitar esse momento? Claro. E lhe oferecer uma lembrancinha, é um mimo. Puxa vida. Da minha coleção particular. Não sei se você sabe ou se as pessoas sabem. O símbolo do Departamento de Homicídios é uma coruja. Ah, o símbolo é uma coruja. Eu tenho uma coleção delas que eu compro, muitas vezes eu ganho. E eu fiz questão de trazer para você como agradecimento e lembrança desse momento. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Espero que você goste. Vou pôr num lugar de destaque na minha sala, viu? Para lembrar sempre de você. Obrigada. Viu? Bom, vocês já viram, mas eu mostro outra vez aqui. Muito obrigado, viu, Elizabeth Sato? Doutora Elizabeth Sato. Não, é Elizabeth só. Desde 2002 você é professora concursada da Academia de Polícia Dr. Coreliano Nogueira Cobra. O que levou a senhora para a docência? São duas coisas, né? A maioria dos policiais, mesmo não tendo a formação em pedagogia, nós prestamos concurso e com o nosso conhecimento do cotidiano, estudo, óbvio, né? A maioria presta um concurso. E naquela época eu fui muito incentivada por uma amiga, que é delegada de polícia também, a Márcia. A doutora, a senhora precisa fazer concurso para professora, a senhora tem tanto conhecimento, a senhora precisa mostrar isso, ensinar isso. E aí eu fiz em 2002, 2004, salvo engano, 2002, 2004, não me lembro a data correta, mas eu tenho mais de 20 anos porque eu ganhei a medalha do centenário da Academia de Polícia, né? E eu leciono lá até então, e atualmente, desde 2024, eu estou coordenando a disciplina autônoma de violência doméstica e gênero, aspectos legais e práticos da atuação policial. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de lá para cá, de todos os ingressantes na carreira policial, eles receberem essa disciplina, onde nós ensinamos não só a parte legal, a gente faz uma passada, né? Porque eles já estão bambambãs, principalmente os delegados, porque estudaram para o concurso. Nós temos aulas teóricas e depois um período em que eles são exercitados. Então, a gente faz as dinâmicas baseadas nas metodologias ativas, rodas de conversa, enfim, debates, e nós lançamos a temática para discussão. Então, sempre a gente inicia dizendo o seguinte, principalmente quando a gente bate o olho e a classe tem mais homem do que mulher. É a classe que tem mais meninas do que meninos. É uma coisa tão interessante que a gente tem, que é aquela coisa da intuição que as mulheres têm, os homens também têm, óbvio. As mulheres têm mais, eu acho. Mas a gente olha, você percebe quando há uma resistência em relação à temática. Porque há resistência. Quando se fala de violência doméstica e intrafamiliar ou familiar, há uma resistência. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu percebo algum aluno, eu lanço a seguinte questão. Eu faço a abertura da parte da dinâmica da tarde, olho para eles e falo, aponto. O senhor, por favor, o senhor pode me citar 5 mulheres da sua família que o senhor mais ama? 99% fala mãe primeiro. Minha mãe, minha esposa, minha namorada, minha noiva, a minha irmã, minha prima. São essas que eles citam. Aí,
instigar o raciocínio, para poder introjetar a importância da discussão. Agora, senhor, por favor, escolha uma delas para ser estuprada. Não, É, professora? é. Aí não, são todas mulheres. Eu falei, mas é assim que acontece. Então vamos refletir sobre isso. Então aí é o pontapé inicial para a gente poder iniciar essa discussão. Do porquê, porque a violência doméstica, por que o Brasil é o 5º colocado mundialmente falando na violência doméstica. Porque em 2025, 1.470 mulheres foram mortas em razão do gênero no Brasil. Em São Paulo, ano passado, 270 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, nós lançamos a discussão a partir daí. E está sendo muito interessante porque, como eles saem com uma especialização do curso de formação, essa discussão se torna extremamente acadêmica. Então, eles vão buscar artigos para ler, eles buscam bibliografias, e a gente inicia essa discussão. E é interessante, professor Sérgio Kobayashi, que está aqui junto conosco, aqui no estúdio, eles começam a pensar, puxa, tudo bem, eu tenho ouvido muitas propagandas, muitas pessoas falando, podcasts, enfim, dizendo, o espaço da mulher tem que estar onde ela quer. E tem mesmo. O lugar da mulher é onde ela quiser. Mas aí vem uma outra discussão, que eles falam, mas também tem muita mulher, eu dou exemplos, a gente passa vídeos com reportagens de casos que ocorreram não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que tiveram uma repercussão nacional. E aí alguns falam, mas também, professora, olha o decote que ela estava, olha o tamanho da saia que ela estava. Como se isso importasse, ou que fosse permissão para o homem matar a mulher, para o companheiro matar a mulher. Sim. Não é permissão. Mulher se veste como quiser. Exatamente. Nós estamos ainda no período de comemoração do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Há o que comemorar? Eu acho que ainda não, né? Eu acho que esse mês da mulher é um mês de reflexão. Para todos nós, para a sociedade de uma maneira geral, para a gente entender onde nós queremos ir. Qual é o objetivo dessa comemoração? Em que pese toda a legislação pertinente, ao iniciar pela Lei Maria da Penha, 11.340 em 2006, a Lei do Feminicídio e tantas outras, nós não conseguimos ainda diminuir. Então, nós estamos falhando. Como sociedade, nós estamos falhando como Estado. O ano passado, em São Paulo, foram 220 mil medidas protetivas de urgência que foram expedidas. Funciona a medida protetiva? Aí tem, em São Paulo eu não lembro, mas no Brasil foram 101 mil, mais de 101 mil, de 600 e tanto deferidas, 101 mil descumpridas. Descumpridas. Então tem muito descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, com todos esses mecanismos, o Estado de São Paulo, tornozeleira eletrônica também, o monitoramento. Eu não sei. Essa é uma reflexão que eu faço. É complexo. Nós estamos isso aí. falando, é um assunto complexo. É. E aí, nessa linha de reflexão, a rede de proteção ela é importante também, porque a polícia cumpre o seu papel, mas nós temos que ter uma rede toda de apoio a essa mulher, psicológica, social, é o mais importante. E outra, apoio de entidades que possam desenvolver nessa mulher uma atividade que ela possa ganhar o seu dinheiro. Porque muitas não saem, isso é verdadeiro, porque eu já trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher, elas não saem de um relacionamento abusivo porque elas não têm para onde ir. Porque o provedor da casa é o homem
O homem trabalha, ele paga o aluguel, ele põe comida dentro de Se casa. sair, vai para a rua. E ela vai para onde com os filhos que ela tem? É. Então, esse é o maior, eu acho que é a maior dificuldade que elas têm. E quando o Estado ou o município, ele consegue ter uma rede de apoio consciente, séria, com todos esses atores integrados, com assistência jurídica, com psicologia, psicólogo, assistente social, ela consegue mais facilmente. Porque o psicológico da mulher fica muito complicado. Tanto é que nas nossas aulas a gente ensina muito isso, que é o ciclo da violência, que começa com a tensão, agressão, lua de mel, porque aí ele briga com a mulher, depois ele fala assim, não foi bem assim que eu quis dizer, você me interpretou mal, não foi assim, me perdoa. E a mulher tende a perdoar. E aí a coisa vai arrefecendo. Então nós chamamos de ciclo da violência, que pode culminar no seu ápice com a morte da mulher em razão do gênero. E aí vem tantas outras reflexões quando a gente fala desse assunto, porque voltamos novamente. A nossa sociedade é machista. O homem foi criado, ele foi educado para ser o provedor, é aquele que domina, é aquele que manda. E quando a gente pensa dessa maneira, dessa dominação masculina, para o homem não é permitido, por exemplo, chorar. O homem deve ser viril, atlético, branco, boa praça. É esse perfil que a mulherada busca. Percebe? Tem toda uma questão que a gente precisa aprofundar em relação a tudo isso. Eu li um artigo outro dia falando da masculinidade. Como é que ela se impõe dentro da sociedade, como é que essa questão da dominação masculina em relação às mulheres de uma maneira geral. E é muito profundo tudo isso, porque o que nós somos é o que nós aprendemos na nossa educação, em casa, na nossa família, o que a gente aprendeu culturalmente falando, historicamente falando, socialmente falando. Então, voltando na história da Academia de Polícia do nosso curso, o ensino andragógico. Então, são mulheres e homens com mais de 25, 40 anos de idade. Então, são pessoas que vieram para a instituição agora, que nunca foram policiais. Então, é um produto, entre aspas, que vem da sociedade para esse ambiente policial. Que vem já com defeitos, com qualidades. Claro. Né? Como a gente fala popularmente, já de cabeça feita. Sim. Como é que você desconstrói na cabeça desses alunos, homens policiais, e muitas mulheres às vezes, viu? O amor à mulher, a possibilidade da mulher viver dignamente, dela sobreviver dentro de um estado doente, que eu tô falando. Eu acho que a mulher tem mais sensibilidade, realmente, porque já aconteceu várias vezes comigo. Olha, você está andando com fulano de tal, cuidado com essa pessoa. E você vai ver no fim, tinha razão. Né? Estamos mostrando aqui o nosso portal chamado Orbis News, só de artigos, de personalidades, de profissionais de várias áreas, e só de artigos ele é inédito por causa disso. Então eu estou te convidando para, se tiver tempo, escrever de vez em quando um artigo para o Orbis News. Vamos escrever. Nosso sim. querido Sérgio Kobayashi faz isso. Constantemente? Constantemente.
viu? Tá certo. Muito obrigada Pode por fazer que eu vou apresentar. publicar com muito prazer, Muito obrigada. tá bem? Tá. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você se considera feminista, não? Não, Não. eu me considero uma mulher, Já deu para... uma policial mulher que luta pelas mulheres, que quer seu espaço. É. Não digo que desejo e quero reconhecimento, não. Eu quero sobreviver, quero levar minha vida dignamente. Muito bom, muito boa resposta, é isso mesmo. Algum caso da polícia em que atuou e que marcou profundamente sua trajetória? A gente já falou sobre isso, Já não é? respondendo. Você está se preparando profissional e psicologicamente para a aposentadoria no ano que vem, após 50 anos de trabalho? Nossa, você tocou num ponto que dói meu peito. Brincadeira. Tenho que me preparar, né? Porque não vou viver a vida inteira da Eu fiz polícia. 62 já. Ou na polícia. É. Saímos com 75, né? Que todo mundo tem que sair. É. Se não vier nada, nenhuma surpresinha antes, né? Porque nós já tivemos leis anteriores que com 65 anos Podia sair. tinha que sair obrigatoriamente, sair. né? Que a gente chamava de expulsória. Sim. Mas eu tenho que me preparar para isso. É assim, mas com muita segurança eu lhe digo. Eu dediquei a minha vida à instituição policial. Agora eu preciso pensar um pouco em mim. Em cuidar mais de mim, Isso. de partir para uma outra área. Eu gosto muito dessa área acadêmica, de ter outros horizontes. Palestras, sei lá. O futuro a Deus pertence, né? E quem sabe aí, se houver algum convite. Mas passar a sua experiência para outras mulheres, né? Sim, é importante. E o livro? Está pensando em escrever um livro ou não? Um livro já comecei a escrever. Já? Na verdade, a minha orientadora do mestrado quer que eu escreva, a gente faça o livro da minha dissertação. A minha dissertação também foi um tema que eu amo, que eu gosto muito de discutir, de debater, que é abuso sexual infantil. Sim. Violência sexual praticada Sim. contra crianças e Sim. adolescentes. Sim. E aí, quando a gente entra nesses grupos de vulnerabilidade, que são as mulheres, os idosos, as crianças, e uma coisa que quase ninguém se lembra, e eu falo muito sobre isso, quer dizer, eu desperto a atenção dos alunos e das pessoas de uma maneira geral. Quando nós abordamos o tema violência doméstica, a lesão corporal contra a mulher, a agressão contra a mulher, todos nós tendemos a imaginar que aquela mulher sadia, a mulher saudável, a mulher que é bem, fisicamente não tem doença nenhuma. E eu faço essa reflexão também em sala de aula. Os senhores sabem, ou sabiam, que no Brasil nós temos 18 milhões de pessoas deficientes e que uma dessas mulheres pode ser uma mulher deficiente? Como ela vai gritar socorro? Como ela vai ter o discernimento, no caso, das deficiências invisíveis? Discernimento de que tem que chamar a polícia, tem que gritar. Como é que ela vai gritar? Como é que ela vai chamar? Se ela tem uma deficiência mental. Todos os mecanismos que a gente tem em São Paulo, Botão do Pânico, SP Mulher, a gente tem programas excelentes no estado de São Paulo sobre esse tema especificamente. Mas eu li ainda ontem o número vultuoso de meninas de 12 anos grávidas por estupro. É um debate importante. É um debate importante porque nós temos lei para isso. Leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Eu acho que o estopim foi o caso de Minas Gerais, né? Que houve essa explosão e uma consciência maior e manifestação popular das ONGs, dos grupos, enfim. Mas essa é uma questão muito séria.
quando falamos de criança e adolescente. Porque 12 anos é criança. É. Pelo estatuto É. da criança e do adolescente. Aí são duas crianças, a mãe e o filho. Exatamente. Aí temos uma outra questão que também a gente não pode deixar de refletir a respeito. A legislação existe. Quando você a lê, a interpreta, ela é boa. Só que nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. Como culturalmente falando, em determinados estados, o estado de miserabilidade é tamanho, é grande, eles não têm o que comer dentro de casa. Opa, tenho 3 filhas, vou vender minha filha, vou alugar minha filha, vou levar minha filha para programas em troca de 5, 10 reais. Existe isso. Esses dias eu dei o exemplo no sábado, que a gente Existe estava isso. dando, no último sábado, a gente estava dando aula, de uma notícia que eu tinha visto no dia anterior. Uma madrasta alugou a enxada para o ex-marido em troca de dinheiro. Meu Deus do céu. Então, quando você começa a pesquisar os casos, começa a estudar, e principalmente quando você, analisando os registros, percebe que 70%, 80% desses casos foram praticados dentro de casa, por pais, padrastos, irmãos. Aí dói mais. Então, olha o que a gente tem. Meninas e mulheres, também serve para mulheres, que sofrem esse tipo de crimes, jovens, negras, cujo local do crime é dentro de casa, no local em que todos imaginamos que é o seu local seguro, que é o local que você está protegido. E principalmente entre 70% e 80% praticado por quem elas têm respeito, que é o pai, o padrasto, o irmão. Eu tive casos, quando fui diretora do DHPP aqui em São Paulo, lá nós temos a delegacia da pedofilia. E nós fomos fazer um caso, a delegada foi fazer um caso junto com os investigadores. Na volta trouxe o pai, que era o autor do crime. E aí elas me chamaram, doutora, já não quer descer aqui na delegacia para ver a postura desse pai? E eu fui. Eu sempre gostei muito de pesquisa, de conversar com pessoas. Sim, sim. Acho que é importante porque Sim, aumenta o seu conhecimento. claro. E eu fui conversar com ele. Eu falei, mas como é que o senhor fez isso? Por que o senhor fez isso? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Olha aqui, se eu vou entregar minha filha no futuro pro namorado, marido, em casamento, eu tenho o direito de deflorá-la primeiro. Nenhuma nem duas, vi vários casos assim. Belíssima resposta, né? Que coisa, não? Eu tenho dito muito aqui, Elizabeth Sato, que a humanidade anda doente na UTI, por tudo que a gente está vendo ultimamente. E intolerância, não é? Uma série de Sim, coisas total. negativas. E eu acho que a humanidade precisa tomar jeito. Não é só aqui no Brasil, não. Isso É é no no mundo mundo inteiro. inteiro. É, no mundo inteiro. É. Infelizmente é isso. É. Os valores são muito esquecidos. Eu vejo muitos adolescentes, que eu convivo muito com gente mais jovem. O espelho deles são os influencers. É o que essa banalização que se apregoa no E tem muito cotidiano, mais exemplo nisso. a futilidade, a vulgaridade. São poucos jovens que não, eu estou estudando, eu estou pesquisando, eu vejo, eu leio muito sobre determinados assuntos. Então, tudo é muito influenciável. E eu concordo muito com você quando diz, a gente está doente, a sociedade está doente, mas qual rumo que a gente tem que seguir?
essas pessoas sabem. É, isso é uma coisa individual. E como será o futuro, né? O futuro acho que vai ser a inteligência artificial dominando todos nós, né? Acho que vai ser mais ou menos por aí. É o que eu tenho percebido, É, infelizmente. é. E a gente não sabe se isso vai para o bem ou para o mal, porque a inteligência Exatamente. funciona para os dois lados, né? Ainda tem É. essa situação, né? Que a gente não sabe para que lado vai. É. Mas é assustador quando a gente começa a ler de pessoas que trabalham com isso, né? CEOs, dono de meta, enfim. É muito complicado. Eu tenho um pouco de receio de tudo isso. Qual é a sua opinião sobre o celular para as crianças? Sou contra. Sou contra. Acho que criança não tem que ter celular. A gente já está vendo isso em vários países do mundo, proibindo, pontuando determinada idade, 14, 15 anos, para ter o seu primeiro celular. E é muito complicado. Nós temos na Polícia Civil o núcleo, né? Que é chefiado pela doutora Alisa Andréa, que é uma grande colega, e ela fala muito sobre esses jogos virtuais. Como eles são perniciosos, como é uma porta aberta para que abusadores se infiltrem e comecem a conversar com criança, estimulando-as a se automutilarem, a cenas sexuais. Então, eu sou particularmente contra. Ou se tiver, sob vigilância. Só que ninguém vigia ninguém 24 horas por dia. Isso é impossível. Claro. Porque os pais trabalham, enfim. Tem uma série de outros óbices. Mas eu, particularmente, sou contra. Na sua opinião, a audiência de custódia veio para atrapalhar ou para ajudar? Na verdade, veio para desafogar, né? Desafogar Funciona? um pouco esse judiciário. Olha, anda funcionando bem. Eu não, assim, os casos que eu tive que passaram por audiência de custódia, o único óbice que eu vejo alguns colegas comentando é que como vem em regime de plantão, então nem sempre o juiz que ali está é o juiz criminal. Então vem juízes de outras áreas, da vara civil, enfim. É um rodízio. Mas eu acho que funciona. E essa história de que a polícia prende e o judiciário solta? Eu acho que é muito relativo tudo isso. Quando você prende com prova, não há que se contestar. Eu acho que quando você tem uma fragilidade no probatório, uma fragilidade de condução dessa investigação, aí pode ser. Eu acho que a gente não pode generalizar nada, absolutamente nada. Eu não concordo com esse chavão. Eu acho que generaliza muito. Eu particularmente tenho colegas magistrados, juízes excepcionais, preocupados com esse sistema de justiça criminal. Sim. É um perigo realmente generalizar, né? Você coordena, desculpe, o grupo de violência doméstica e de gênero. Como surgiu essa iniciativa? Foi criado a gente aqui, o grupo. Aqui, olha que interessante. As colegas, todos são professores, aqui é uma parte deles. São professores? São. Sim. Aqui é a professora Viviane e lá a professora Cris. Aqui nós simulamos o hematoma. Sim. Então elas chegam, a gente monta uma delegacia fake, né? Eu falo fake, mas não é fake, né? Que é o simulado. E os delegados e os profissionais, os alunos vão, elas interpretam, são as 3 professoras vítimas, e elas contam casos reais. Sim. Aí nós temos os professores avaliadores, o da ponta é psicólogo da corregedoria, a doutora Denise coordena, junto à corregedoria da Polícia Civil, o núcleo Pró-Vida, que é muito interessante, voltado também a policiais que praticam violência doméstica contra suas esposas e namoradas. E essa baixinha aqui do meio sou eu. Então, elas contam uma história, chegam na delegacia, o aluno faz de conta que o aluno é você. Então, elas chegam na delegacia. Doutor, vim noticiar uma violência que eu sofri. Começa a contar. E a gente vai interpretando de maneiras diferentes. Os exercícios são diferentes. Olha, eu sou uma mulher trans. Vivo maritalmente ou vivo com uma pessoa há tantos anos. Eu tenho um filho, ele tirou meu cartão de crédito, ele não quer pagar minhas contas, ele não quer pagar o aluguel. O que o senhor pode fazer por mim? A gente joga isso.
Aí o aluno tem que desenvolver de acordo com o que foi ensinado. Dentro da sala ficam os professores avaliadores que fazem a avaliação. Porque uma das nossas preocupações, que são uma das mais importantes, é o atendimento. O atendimento tem que ser com empatia, não revitimizando esta mulher, e tem que ser acolhedor. A mulher, quando chega à delegacia, é porque ela já resistiu a tudo. Ela fala, não tem mais jeito, eu preciso pedir chega providência. destruída, né? Exatamente, ela chega destruída. E ela quer o quê? Ela quer ser acolhida. Muitas vezes ela chega e fala, não, eu vou embora, eu não quero mais. Então, você tem que trazer essa mulher para ela poder te contar. Porque ela vai te contar uma particularidade para um estranho que ela nunca viu na vida, que somos nós, policiais. Então, nós temos que ter a escuta ativa. Nós não podemos... mas foi só isso que ele fez? Não podemos revitimizar e ter esse atendimento acolhedor para essa mulher. Muitas mulheres desistem de fazer a denúncia, né? Algumas desistem. O que é uma pena. É uma pena. É uma pena porque muitas não têm ou não tiveram essa rede de apoio. Por isso que eu digo que é importante essa rede de apoio. Porque ela, registrando o boletim de ocorrência, ela não tem para onde ir. Ela vai voltar para casa dela. Mas desiste por medo ou por quê? Medo. A maioria é medo. A maioria é medo do futuro incerto. Muitas já fizeram isso comigo em plantão meu. Sim. Ligam na delegacia. A senhora pode rasgar o papel? Eu me arrependi, não quero mexer não quero com mais. isso, Voltei aqui para casa. A gente já ficou de bem, tá tudo certo. Mas não é isso. Esse bem dura mais uma semana, Exatamente. Alguns dias e novamente esse ciclo da violência ressurge. O agressor tem um perfil específico? Tem. Sinais? Tem. É o homem que acha que a mulher é sua propriedade. Comprou a mulher. Exatamente. A mulher é minha. Minha propriedade. Exatamente. Vimos recentemente o caso de São Bernardo, salvo engano, Santo André, da funcionária, uma moça jovenzinha que trabalhava na Vivara, na joalheria, e o namorado foi lá e matou a menina dentro da joalheria. E aí descobriu-se no celular dele recentemente que ele estava ameaçando a menina, ameaçava postar fotos dela comprometedoras. E ela já tinha terminado o namoro já há algum tempo. Então, temos muitos casos, inclusive de stalking, de perseguição. Há muitos registros de mulheres que fazem por conta da perseguição do ex-namorado, do ex-marido, do ex-companheiro. Isso é temerário. E a mulher tem que denunciar mesmo. Ela tem que dizer, porque quem consegue viver é vigiado. Eles mandam mensagem. Eu tive conhecimento essa semana de um caso em que a moça bloqueou a pessoa. Sabe o que ele fez? Mandou um Pix para ela de 50 centavos. 50 centavos. Para dizer assim, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô te monitorando. Então é muito sério. A violência contra a mulher não é brincadeira. É coisa séria. E a gente tem que trabalhar com afinco, motivar a população a refletir sobre tudo isso, contar mesmo com a ajuda das instituições para que a gente possa minimizar esse sofrimento. E perpassa por várias áreas. Né? É a mulher pobre, mas não é só a mulher pobre que sofre. A maioria são pobres. São mulheres que não têm para onde ir. Então, vem toda uma situação, uma circunstância que fazem com que elas resistam. E nós não podemos permitir isso. Acho que cabe a todos nós essa reflexão de como eu posso ajudar, de como você pode ajudar, de como o professor Sérgio pode ajudar. O que eu tenho a dizer é que eu sinto muito que você vai se aposentar. Porque você é um exemplo de policial. E o Brasil precisa muito disso. Policiais corretos, como você, firmes, seguidores das regras,
das leis, não é? Então a gente vai sentir muita falta a partir do ano que vem. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Que pena. Pois é, uma conversa tão Tem tanto gostosa. assunto. Eu tenho certeza que o espectador aprendeu muita coisa, gostou de revê-la, porque se você não tem aparecido em televisão Já faz há algum tempo, uns 3 anos. Aí. Então, aí está a doutora Elizabeth Sato, que todos vocês já devem ter visto na TV por muitas e muitas vezes. Eu agradeço também mais uma vez o Sérgio Kobayashi por ter feito a intermediação com você, né? E o microfone é seu para suas despedidas, infelizmente. Eu agradeço muito a oportunidade do programa, Gente que Fala, de Fausto Camunha, por me convidar a participar, para a gente conversar um pouco sobre a minha história, sobre o que a gente faz, sobre a importância da instituição policial civil dentro da sociedade, e mais essa oportunidade de a gente falar um pouquinho, já que estamos no mês da mulher, de falar um pouco sobre a violência contra a mulher, da importância da gente debater esse tema, da importância da gente trocar ideia a respeito disso, e como nós podemos conjuntamente minimizar essa situação, porque não é possível termos no ano passado 270 mulheres vítimas de feminicídio no estado de São Paulo. Então, é uma reflexão importante e, quiçá, no futuro, nós possamos não ter mais, não só violência contra a mulher, mas violência contra a criança, contra o idoso, contra pessoas deficientes e mais nenhuma pessoa em circunstância nenhuma. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço e quero tê-la aqui mais vezes, tá bem? Muito obrigada, estarei. Apostos. Com muito prazer. Muito obrigada. Aos amigos espectadores, eu encerro aqui o programa. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.